Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre uma coisa um pouco diferente do que eu vim falando até agora. E aí hoje eu vou falar sobre algumas imagens que eu venho fazendo. Eu tenho gostado desse formato de gravar esse vídeo para o YouTube. Tem sido uma maneira de eu me organizar em torno da minha criação. Eu me interesso por criar com muitas ferramentas diferentes. Eu fiz filmes, eu escrevo, eu me interesso pela criação de imagens, eu me interesso pela criação em qualquer plataforma. E tem um livro que eu tenho escrito há um tempo que é um livro de contos. Eu tenho pensado bastante sobre formas de transformar esse livro de contos num livro que agrupe algum tipo de grafismo que traga mais uma dimensão para ele. E tem um aspecto da minha obsessão artística que são as fotos antigas da minha família, que desde que meu avô faleceu eu comecei a mexer muito nessas fotos e tem alguma coisa sobre esse período antigo que evoca alguma coisa indizível para mim, assim, sabe? Então eu tenho mexido muito nessas fotos, visto muito essas fotos já há um tempo e sido muito capturado por essas fotos. Eu vou falar sobre uma ferramenta que eu usei recentemente chamada InPainting, que é uma ferramenta bem básica do Stable Diffusion e que é uma ferramenta que serve para você pintar alguma coisa dentro de uma foto ou de uma imagem que já existe, né? Você dá um comando para ser colocado dentro de uma imagem que já existe. Eu vou mostrar para vocês o tipo de coisa que isso consegue fazer. Bom, vamos lá. Isso aqui é uma foto da minha mãe, quando criança. Uma foto antiga. Isso foi uma foto que eu tirei de um aumentador de slide com a câmera do meu celular. Eu botei a câmera no celular, no aumentador de slide e eu tirei essa foto. E aí a minha tentativa inicial era simplesmente colocar alguma coisa nessa imagem, né? Então, eu estava tentando fazer o, o empenho funcionar e eu consigo algumas vezes, assim, não é tão simples assim, ele não... Várias vezes isso continua acontecendo comigo, ele cria um padrão do que já existe por trás no lugar, uma repetição, tá vendo? Como é uma variação da mesma coisa. Beleza, mas eu consegui criar esses cachorros aqui, eu fui entendendo mais ou menos o quanto eu tinha que colocar a força do prompt e o quanto eu tinha colocado a força da imagem original ali para conseguir gerar alguma coisa. Eu obtive mais resultados melhores colocando um na força da imagem original, que é, ou seja, ele reescreve completamente a imagem original, ele ignora ela completamente. O que nesse modelo do InPaint ele não ignora completamente, na verdade, porque o modelo já é criado para isso, mas é como se ele ignorasse completamente. E a força do prompt, geralmente, na verdade isso varia um pouco, assim, mas às vezes ou no máximo, ou então entre 7 e 15. São os níveis que funcionam melhor. Olha aqui ele criou meio que uma parte da frente do carrinho ali, ó, da criança. Mas assim, tava a princípio um pouco difícil assim de conseguir um resultado que tivesse interessante. Olha isso. Criou um logo de coisa que é proibido roubar a imagem na internet. A galera bota um watermark para você não roubar a imagem deles. Nada estava muito colando assim, né, aqui na coisa. Aí eu consegui, enfim, colocar esse elefante, mas mesmo assim o próprio elefante não estava ficando muito bom. Você vê, ele está assim, com uma perna a mais, né, uma anatomia um pouco estranha. Olha o olho caído aqui no meio, parece que está derretendo o elefante. Olha esse elefante aqui, só a parte da frente. O elefante pela metade. Enfim, não estava muito rolando. Aí me veio um pouco essa ideia, assim, que foi quando eu comecei a pensar nisso como uma solução lá para o meu livro, que foi essa ideia de colocar essas criaturas fantásticas no, nessas fotos de família, né? Como se trouxesse uma dimensão um pouco de uma irrealidade, como se fosse um passado, esse passado nunca existiu, assim, ele ganha uma dimensão de sonho, que eu acho que quando eu trago, assim, quando eu proponho colocar esses seres estranhos na foto, é como se tornasse ainda mais onírico esse passado, né? Como se esse passado deixasse de existir ainda mais, assim, e ao mesmo tempo pudesse ser recriado de alguma maneira também, né? Isso não ficou tão bom.
eu acho que eu tendo a preferir. Aqui eu fiquei um bom tempo para conseguir algum resultado. Olha lá, ele fica mudando, ele dá várias opções ali, mas nenhuma opção que eu realmente quero. E aqui eu comecei a tentar uma outra coisa, que eu vou mostrar para vocês. Mas você vê que tá difícil aqui, né? Conseguir qualquer coisa. Aqui, ó, tá difícil mesmo. Eu desisti, eu de fato desisti uma hora, porque não rolou. Por algum motivo, as coisas que eu estava pedindo não estavam sendo compreendidas pela ferramenta. Eu até tentei aumentar o espaço. Ó, tá vendo aqui? O que está sendo recriado era uma área menor, era essa área daqui, né, que estava sendo recriada. Aqui, tá vendo? Essa área. Aí agora eu troco para aqui para baixo para ver se eu consigo localizar a criatura aqui embaixo um pouco. Minha câmera tá atrapalhando para vocês verem, mas aqui, peraí, rapidinho. Aqui, ó. Tem esse ovo aqui, tá vendo? É o que está sendo recriado. Um segundo. É o que está sendo recriado. E aí eu passo para isso tudo. Aí eu comecei a tentar recriar isso tudo para ver se dando mais espaço para a coisa, ela conseguia recriar. Isso eu testei todos os parâmetros possíveis, se vocês puderem imaginar aqui, para ver se vem alguma coisa. Aí eventualmente eu falei, cara, tá criando umas paisagens interessantes. Talvez isso aqui não precise ser o que é. Talvez eu possa partir disso aqui para uma outra coisa. Eu pensei, pô, se eu estivesse numa praia, né? E aí, eventualmente, eu encontrei essa praia que eu achei interessante. Aí o que eu fiz? Eu joguei essa imagem no Photoshop, eu expandi o canvas dela para cima, como vocês podem ver aqui, tá? Peraí. Como vocês podem ver aqui, eu expandi o canvas dela para cima. E aí eu já pintei, mais ou menos, do jeito que eu gostaria que ficasse. Né? Botei aqui essas pilastras e tal. E aí eu lancei lá no prompt. O que eu escrevi? Eu escrevi um castelo, um céu azul. Vou ler exatamente para vocês o que eu escrevi aqui. Um castelo e céu azul, estilo artístico de Giorgio De Chirico, que é um pintor italiano surrealista que eu gosto muito. E aí o que ele faz com isso? Ele faz isso. Ele transforma isso em alguma coisa mais interessante do que era, né? Às vezes mais interessante realmente, embora essa aqui esteja reduzindo o tamanho. Às vezes mais interessante realmente, né? Às vezes um pouco menos interessante também. Como esse aqui. E ele foi me dando. E eu gostei desse. Eu achei bom. E olha que loucura, né? Aqui, ó, repara nessa parte de trás daqui da parada, como isso foi completamente recriado. Eu esqueci o que que era o original. Olha só o que que era o original. Peraí, tá vendo? Era, era isso. Era isso aqui o original. Olha que loucura. Essa casa atrás foi totalmente recriada e ela vira esse castelo e parece que é realmente o castelo, né? Enfim. Aí a partir desse ponto eu resolvi continuar e aí eu gerei mais uma praia aqui do lado, dessa mesma maneira, né? Joguei no Photoshop, expandi o canvas, desenhei essa parte daqui, esse negócio, e aí lancei de novo, tentando conseguir. Aqui, embora o estilo tenha ficado consistente, eu não achei que ficou tão legal. Aqui ficou, isso é uma tentativa minha, onde a força da sobreposição da imagem, né? Que basicamente o que ele está fazendo? O que ele quer saber? Ele quer saber o quanto da imagem original você quer usar e o quanto você quer que a imagem seja recriada com alguma coisa nova. E essa é uma força, uma escala que vai de 0 até 1. Sendo 0 uma coisa que ignora completamente uma imagem nova ser criada, que mantém completamente original, e um negócio que cria completamente uma imagem nova e ignora a imagem que estava ali embaixo, né, como inspiração. Nesse caso aqui eu botei em 0,25 e você vê, né, que partindo da minha imagem original, ele em 0,25 fica bem próximo da outra imagem. Né? Essa aqui já está muito mais alta, essa aqui é 1 provavelmente.
Então ele recria totalmente, mas usando só a inspiração de que tem aqui uma faixa, né, de verde aqui que eu coloquei. Então ele vai recriar essa parte verde, é o mar. Aí tem aqui aqui tem um cinza, né? E aqui uma árvore. Ele inverte a ordem, mas ele cria aqui mais uma torre e uma árvore, né? Enfim, aqui ele entendeu errado. Ele entendeu que ele não entendeu que a água, isso aqui verde era água, né? Talvez o verde tenha ficado verde demais. O estilo eu sempre coloquei o mesmo, né? Sempre desse Jorge de Tírico, que eu achei que era daria um clima interessante. Olha lá, ele está entendendo que a água aqui. Isso tudo aqui são possibilidades onde eu estou variando essa escala de força entre a recriação e a fidelidade à imagem original, né? Aí, eventualmente, cheguei num que eu gostei, que foi esse aqui. Esse aqui eu achei legal. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso colocar mais elementos nessa imagem, até porque tem uma coisa meio estranha aqui na maneira como esse bloco aqui de cor tá colocado. Tudo bem que é surrealista, mas tem uma luz estranha. Aí eu falei, cara, eu vou botar um lagarto aqui. Sempre umas coisas assim, né? Quadro, num quadro surrealista, né? Aí eu botei esse lagarto aqui e trabalhando aí até eu encontrar um lagarto que eu achasse interessante. Eu encontrei um aqui que é um lagarto deformado. Ele não é exatamente um lagarto, né? Vocês podem ver, mas eu gostei dele. Aí eu resolvi colocar alguma coisa aqui em cima. Pra, aí o prompt disso aqui foi um símbolo alquímico cravado em pedra, pintado pelo George de Quirico. Fui aí até eu encontrar um que eu gostei, encontrei e fiquei com ele. Aí segui. Comecei a tentar colocar um dragão aqui, voando na distância. Achei, tava achando todos meio mal feitos, assim. Não tava gostando muito de nenhum da anatomia, até que esse aqui é interessante, um estilo meio medieval antigo. Eu tentei colocar uma coisa aqui que eu não consegui, um robô, mas eu achei que tudo ficou meio ruim, acabei desistindo. E aí, por fim, eu mudei essa parte aqui da imagem, que eu tava achando que isso aqui tava muito feio. E aí eu peguei, mudei isso tudo e entrou esse outro castelo aqui com uma outra arquitetura. Eu acho que ornou muito bem. E mais uma vez fez a gente esquecer o que tinha aqui nesse original e a imagem fica recomposta. Então, essa aqui acabou sendo a versão final. Eu tentei aqui também colocar esses cactos na frente, mas eu não gostei de nenhum. Eu acabei determinando que, enfim, a minha criação final, a imagem final que eu criei, que eu mais gostei, foi aquela última, com esse último design aqui. Eu achei que na verdade foi o que encaixou melhor ali aqui, né? Melhor que esse, né? Embora esse preto aqui, né? Tá vendo? Ele recriou esse preto aqui, ficou mais bonitinho, ficou tudo integrado, parecendo aqui entrando no carro e tal, enfim. Parece que tudo faz parte meio que da mesma imagem mesmo, assim. E eu gostei muito disso. Achei muito legal. E acho que essas imagens, esse é o potencial, né, da inteligência artificial. Aqui eu tentei botar elas primeiro numa festa, não consegui. Aí eu eventualmente fiz aquele esquema das cores, né? Vou até mostrar para vocês aqui da pintura. Peraí. Ah, não tá aqui. Ah, não tá aqui. Fiz aqui, ó, esse esquema da pintura, das cores. Pintei uma coisa tosca, né? Para dar uma ideia para o AI de que, mais ou menos, que arranjo seguir no espaço, né? Como organizar esse espaço. E aí comecei a tentar renderizar. Até que eu achei esse aqui que eu achei interessante. Você pode ver aqui que no começo elas estavam ficando meio que estavam rolando embaixo, mas estava ficando meio solto aqui. Então eu tive que colocar alguma coisa por trás delas. Aí eu escrevi um cristal, eu incluí um cristal no meu prompt. Eu botei ó, a Giant Crystal, um cristal gigante no topo de uma colina, uma pedra com um pouco de grama, uma rosa, um céu azul pintado por Jorge de Quirico. Ele ignorou a maior parte das coisas que eu pedi, mas ele criou isso aqui que eu gostei. E aí eu acabei seguindo com aquele mesmo. Ó. Tentei mais alguns aqui, mas acabei que eu gostei mais daquele mesmo, fiquei com ele. Expandi um pouco a tela. E aí eu fui colocando uns elementos. Primeiro eu tentei colocar um coelho.
e eu tentei aqui propositalmente colocar um coelho num estilo diferente. Eu acho que ficou um pouco demarcado aqui nesse verde aqui embaixo, né, essa mudança aqui, mas eu acabei ficando com ele mesmo, ó. Aí eu comecei a tentar colocar alguma coisa aqui embaixo, mas eu tive muita dificuldade. Até que eu consegui, coloquei esses cogumelos, gostei deles. Eu fiquei tentando colocar um grupo de pessoas dançando aqui, mas nada ficou do jeito que eu estava imaginando realmente. Não consegui encontrar um comando, um prompt que gerasse uma. Eu queria que fossem tipo micro pessoas dançando, como se elas fossem meio que deusas, em silhueta, assim, sabe? Mas não consegui fazer ficar legal. Aí eu consegui botar um solzinho aqui em cima, ó, e essa foi a imagem final que eu obtive. É feia, essa eu não acho ela tão bonita, sinceramente. Eu gostei mais da outra, assim. Mas eu acho que é isso, assim. Isso na verdade são estudos iniciais. E a partir desse ponto eu acho que eu vou criar imagens que já vão ser mais direcionadas em relação a esses contos. Pegar essas bases dessas imagens antigas da família, né? E gerar essas imagens em cima disso, mas já com as ideias específicas de lidar com as temáticas que estão nesses contos. E aí eu resolvi me desafiar também nessa questão dessas imagens a tentar fazer, como seria possível fazer uma história em quadrinho, né? Usando o Stable Diffusion ou alguma dessas ferramentas. Então, o que eu fiz? Eu criei essas bases aqui, tá? Tentei fazer um personagem. Ele estava primeiro sem camisa, aí depois eu acabei colocando uma camiseta nele que eu achei que ficou melhor. Tá? E essa aqui, para colocar lá, passar pela mesma ferramenta de intent, mas dessa vez pintando tudo e dando um prompt, mas dando como se fosse uma diagramação de espaço, assim, né? Então, beleza. Essa aí que a gente tem aqui, primeira, eu passei ela pelo Stable Diffusion e eu obtive alguns resultados. Primeiro eu tentei passar para um modelo que requeria minha cara, tentando gerar esse personagem como se fosse minha cara, mas eu não tive resultados muito bons e eu desisti. Então eu mudei de modelo. E aí aqui, cara, eu passei por muitos modelos diferentes. Eu confesso que eu não me lembro mais quais eram quais, mas eu vou mostrando para vocês vários. Esse aqui é claramente um modelo do Estúdio Ghibli. Isso aqui era um modelo de HQ que eu baixei, que era um modelo que cria imagens baseadas em certos estilos de HQ que eu confesso que eu não conheço os autores. Mas você vê que é isso, ele respeita o que eu dei para ele de base. Ele respeita aqui. Ele respeita a floresta, o céu vermelho, as montanhas, o personagem. A floresta, o céu vermelho, as montanhas, o personagem. Tem sempre esses elementos. Estão sempre aqui, né? Floresta, céu vermelho, montanhas, personagens. Sempre aí. Às vezes respeitando mais o template, às vezes respeitando menos. E aqui eu testei várias coisas, né? Eu coloquei Jorge de Chirico, aqui é Junji Ito, aqui é Junji Ito com um outro cara que não funcionou, aqui é Junji Ito com Estúdio Ghibli, só Estúdio Ghibli, Akira Toriyama, eu testei muitas possibilidades realmente. E depois de um tempo eu comecei eventualmente a ficar. Esse aqui é um modelo chamado Double Exposure, que é um modelo que faz essas exposições. Ele só trabalha com essas exposições duplas. Sempre imagens assim, mas você vê que mesmo assim ele respeitou todos os elementos que estavam lá de alguma forma, né? Esse aqui eu botei Designed by H.R. Giger, que é o cara que fez o design do Alien. Aqui eu comecei a tentar manter a minha semente constante e eu tentei recriar um personagem. Essa aí foi a tentativa de fato. E eu consegui passar, ó, parece o mesmo cara, né? A gente foi de uma imagem para outra, eu mantive o mesmo prompt, troquei a imagem, mantive a mesma semente, e eu consegui um certo nível de consistência em um tempo. Quando eu passei para a terceira imagem, eu perdi essa consistência. E aí, quando eu voltei para a antiga, por algum motivo eu perdi completamente de novo. Não me pergunte, não entendo a matemática disso, a ciência disso. Mas eu perdi ela totalmente de novo até que eu consegui recuperar ele. Mas isso não se comportou da forma como eu acho que deveria se comportar, sabe? Assim, se eu quisesse realmente usar essa ferramenta do Stable Diffusion
para fazer isso, ele não me oferece coerência suficiente para fazer uma HQ e conseguir reproduzir um mesmo personagem várias vezes, sabe? Agora, eu fui para o Midjourney, que é uma ferramenta mais cara, e eu só vou mostrar para vocês aqui os resultados que eu obtive, que eu achei eles consistentes. Eu obtive esses resultados aqui, e eu achei que eles todos me parecem mais ou menos o mesmo personagem. São a mesma semente, são aquelas bases de imagens que eu botei por baixo, e e é isso. Então, eu acho que se eu fosse tentar fazer uma história em quadrinho usando essas ferramentas de imagem, de geração de imagem, eu usaria o Stable Diffusion, eu usaria esse prompt especial, que é quando você vai no Stable Diffusion aqui, eu vou mostrar para vocês, e você coloca assim, você vai criar alguma coisa, né? Então, sei lá, um gato usando um chapéu, estilo de arte do Hokusai. Você faz traço, traço, seed, dois pontos, traço, traço, seed só, e escreve um número inteiro qualquer, 20, 1, 2, 3, 4, por exemplo, você faz esse mesmo prompt com essa mesmo seed depois, ou um outro prompt mais algo semelhante, cat wearing a tuxedo interno. Ele, a princípio, vai gerar imagens que vão ter. Vamos ver como é que vai se comportar isso. Mas ele, a princípio, vai gerar imagens que vão ter uma certa coerência, uma certa semelhança, uma certa proximidade no estilo, entendeu? Então, eu acho que para você conseguir gerar uma história em quadrinho usando esse tipo de ferramenta de inteligência artificial, o ideal é você ter essas imagens base que você gera, para você já mostrar mais ou menos para a inteligência artificial como é que você espera, que tipo de imagem você espera no seu quadro, como é que você espera que o seu quadro se organize. E aí você vai alimentar essa imagem aqui na inteligência artificial e usar uma seed fixa, porque como você pode perceber, a seed fixa ela gera resultados que são de um estilo semelhante. Embora os gatos não sejam iguais, tem um estilo semelhante. E aqui eu coloquei um prompt um pouco diferente, né? Então, natural que venha algo diferente, mas o estilo que se gera tem uma certa semelhança. Na verdade, aqui nem está tão perfeito assim, mas aqui funcionou. Essas foram imagens todas que foram criadas com a mesma seed e elas conseguiram gerar um rosto que foi meio parecido. Também tem isso também, que no Midjourney você vai escolher uma dessas quatro imagens, né? Então você vai escolher os gatos que você acha que vão ser mais parecidos. Eu acho que desses quatro vai sempre gerar alguma coisa que vai estar dentro de um espectro que faça aí sentido. Bom, é isso. É, é o que eu tenho para compartilhar com vocês por hoje. Eu estou preparando uma ideia de um vídeo maior, que é mostrar para vocês a pesquisa que eu estou fazendo com um filme que eu filmei em 2011 na faculdade, que eu nunca consegui lançar, e que agora com a ferramenta do Stable Diffusion eu tenho a possibilidade de fazer ele como eu sempre sonhei. Eu estou nesse processo, nesse momento. Então, em breve, quando eu estiver um pouco mais organizado com isso, eu vou compartilhar com vocês o meu workflow na criação desse filme, para mostrar como eu estou usando essas ferramentas para conseguir sozinho transformar um curta-metragem filmado com câmera e gente de verdade numa animação que eu acho que vai ficar bem interessante. É isso. Nos vemos e até breve.